muito bem-vinda e bem-vindo ao podcast Diálogos do CAU-MG, um programa do canal Arquiurb em Pauta, onde trazemos reflexões de profissionais que atuam em diversas áreas, com uma ampla variedade de perspectivas e conhecimentos sobre temas que dizem respeito à construção saudável de cidades. Eu sou Eduíges Leal, presidente do CAU-MG, e convido a você a acompanhar esse episódio, onde vamos tratar de regularização fundiária. O Conselho de Arquitetura do Estado de Minas Gerais, CAU-MG, desde a sua criação, tem assumido um compromisso de defender o pleno desenvolvimento da função social da propriedade urbana e defende também a cidade com uma construção de políticas urbanas de ordenamento territorial inclusiva e sustentável, nos níveis local e nacional. Nesse compromisso, o CAU-MG aderiu ao Plano de Ação Global da Agenda 2030 das Organizações das Nações Unidas, a ONU, e seus objetivos para a erradicação da pobreza e promoção da vida digna a todas e todos. O Conselho tem envidado todos os esforços para dar materialidade à Lei 11.888, de 2008, que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. Nesse processo, os arquitetos e urbanistas têm um papel importante como responsáveis pela elaboração de projetos de urbanização e de regularização fundiária, pela vistoria de imóveis e terrenos, identificando possíveis problemas e propondo soluções. O CAU-MG, como órgão que regulamenta e fiscaliza o exercício da profissão e a atuação dos profissionais de arquitetura e urbanismo no Estado, tem assumido a responsabilidade de orientar esses profissionais em relação tanto ao processo de regularização fundiária quanto à assistência técnica. Para que a ATI seja efetiva, é fundamental parcerias propositivas, criativas, inovadoras, entre conselhos profissionais, instituições, beneficiários e agentes públicos. E o CAU tem trilhado esse caminho. Por isso, estamos aqui nesse episódio e, por meio da Comissão de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social, a CATIS CAU-MG, que essas ações são impulsionadas no Conselho e, assim, aqui agora, irei compartilhar minha fala com a nossa coordenadora e conselheira Rose Guedes, que irá apresentar as nossas convidadas de hoje nesse diálogo. Muito bem-vindas. Boa tarde a todos e a todas. É com alegria que estou aqui representando a CATIS, a Comissão de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social do CAU-MG, e gostaria de iniciar minha fala destacando a importância da regularização fundiária, especialmente a regularização fundiária urbana de interesse social do REURBS. Esse processo é fundamental para legitimar e titular a posse de núcleos informais ocupados por população trabalhadora de baixa renda, garantindo o direito humano da moradia e a efetividade das ações de ATIS. Essa parceria entre o CAU-MG e a Fundação Israel Pinheiro, que participa da conversa de hoje, é uma ação concreta da nossa direção. As cartilhas resultantes desta ação, e quero registrar uma parceria extremamente exitosa, integrante do projeto Regularização Fundiária, Cidadania e Desenvolvimento da RMBH, já em sua segunda edição, são instrumentos facilitadores, não apenas para a ação de profissionais de arquitetura e urbanismo, mas, sobretudo, para a orientação do público beneficiário. E, nesse sentido, gostaria agora de apresentar as nossas convidadas da Fundação Israel Pinheiro. A arquiteta e urbanista Fabiana Oliveira, a advogada Luísa Milagres, sejam bem-vindas e se apresentem. Olá, muito boa tarde, eu sou Fabiana Oliveira Araújo, sou arquiteta urbanista e participei como coordenadora técnica, responsável técnica na elaboração da cartilha e no projeto de parceria entre o CAU-MG e a Fundação Israel Pinheiro, denominado Regularização Fundiária, Cidadania e Desenvolvimento na região metropolitana de Belo Horizonte. Olá, boa tarde. Meu nome é Luísa Milagres, eu sou advogada e consultora jurídica da Fundação Israel Pinheiro.
participei e participo de vários projetos de regularização fundiária com a instituição e participei, junto com a equipe jurídica, da elaboração da cartilha e agora da sua atualização. Peço que todo mundo se aproprie desse material, é um material muito rico, muito didático, para você que quer conhecer um pouco mais sobre a REURB, sobre as suas etapas, o procedimento. A cartilha está disponível tanto no site da Fundação Israel Pinheiro quanto no site do CAU. Muito obrigada, pessoal, pelo convite. Nós é que agradecemos. Então, essa cartilha que está aqui na nossa mesa, eu pergunto para você como é que funciona o projeto de regularização fundiária, cidadania e desenvolvimento. E acrescento também o projeto tem uma dimensão metropolitana. Quantos municípios a RMBH já alcança? Bom, retomando o histórico de parcerias, né, da FIP com o CAU, já vem aí de alguns bons anos, nós fizemos primeiramente o seminário, né, de regularização fundiária sustentável lá em 2018 ainda. Foi um seminário que foi muito produtivo, porque foi logo depois, né, da edição da Lei 13465, que hoje regulamenta o processo de REURB, né? Então, ainda era um momento que as pessoas estavam entendendo ainda, né, sobre o processo, havia muita dúvida. Então, foi um cenário muito bacana. E depois, através de um edital de ATIS, nós fizemos a parceria para realizar o projeto Regularização Fundiária, Cidadania e Desenvolvimento na RMBH, cujo objetivo foi a elaboração e realização de oficinas em 5 municípios da região metropolitana. Então, nós fizemos em Caeté, Santa Luzia, Contagem, Ibirité e Ribeirão das Neves. E contamos com a participação de lideranças comunitárias, movimentos sociais e principalmente de técnicos, né, de agentes municipais que foram, né, para a gente serem capacitados do processo de REURB, entender um pouco mais do processo de REURB, né? A gente sabe que hoje um dos maiores entraves no processo de REURB é o entendimento, né, das próprias prefeituras. Às vezes as prefeituras não têm funcionários suficientes ou funcionários especialistas, né? E então é muito importante que os municípios, né, eles procurem se capacitar os seus colaboradores para entender e conseguir implementar a REURB dentro dos seus municípios. Perfeito. E dentro da sua fala, eu quero aproveitar e registrar que nós estamos soltando, com esta preocupação que você registrou aqui, um edital do CAU de capacitação de gestores públicos, que é exatamente o problema que a gente percebe de profissionais que não têm essa experiência, e queremos que vocês participem desse edital, que será publicado brevemente, essa semana talvez, para que faça esse problema que você citou, que é a qualificação e a capacitação. E aí eu pergunto à Fabiana, a interface do projeto, né, da cartilha com o poder público. Acho que é um pouco isso que a Luísa falou, né, mas além de ser abrangente, o projeto extrapolava a participação apenas de gestores municipais, né, ou de funcionários do poder público municipal. Era muito mais amplo, mas tinha essa participação também e essa preocupação na capacitação. Foi um momento posterior à Lei 13.465, que ainda os municípios estavam com essa preocupação e essa dificuldade de entendimento da lei. Então, foi um momento muito oportuno, não só para capacitar representantes da comunidade, da sociedade, mas também para capacitar representantes dos municípios, principalmente dos 5 municípios que a Luísa já citou. Então, exatamente, quais são as equipes técnicas, é bom fortalecer isso, que participam, e de onde saem os recursos? Bom, a equipe técnica que participa tanto de planejamento e projeto de regularização fundiária, ela é composta minimamente, né, obviamente por nós arquitetos, mas é fundamental a participação de advogados, de uma equipe técnica social e, dependendo da especificidade do lugar,
outros profissionais são agregados, né? Então, seria, normalmente, quando a gente trata de áreas de risco, é fundamental a participação de geólogos ou de engenheiros geotécnicos, e eu destacaria também a importância, muitas vezes, dos geógrafos. Não podemos descartar que, muitas das vezes, a gente precisa também de uma equipe de topografia, porque, muitas das vezes, esses locais não têm um levantamento topográfico adequado para a gente fazer, adequado e atualizado, para a gente fazer os estudos. Então, normalmente, a gente precisa também começar com o trabalho aí dos topógrafos. Com relação a recursos, né, que foi a segunda parte da sua pergunta, existem várias formas, né, de financiamento da REURB. A forma clássica é o próprio município, né, hoje protagonista do processo de REURB, financiar os projetos com verbas próprias, né, alguns municípios mais organizados já criaram fundos específicos para questões de habitação, questões de desenvolvimento urbano, né? E existem também fontes de financiamento estaduais e federais. Nós temos aqui em Minas um exemplo super bacana, que é o Minas REURB, e ajudou aí, né, fomentou vários projetos de REURB no estado. E temos também a possibilidade de financiamento da REURB pelos próprios beneficiários. Isso está sendo muito comum ultimamente, eles se organizam normalmente em associações comunitárias, associações de bairro, e eles mesmo financiam, né, a partir dessa organização, a contratação de alguma empresa para a elaboração dos estudos, e eles apresentam os estudos para o município, para então o município dar a continuidade no processo de REURB. Que será? Desculpa. Não, imagina. E também frisar de que existe a possibilidade também de tax, né? Também está sendo muito comum a possibilidade de previsão de financiamento de REURB em acordos, né, firmados pelo Ministério Público. Muitas vezes os ministérios públicos, eles, dentro das ações civis públicas contra loteadores irregulares, por exemplo, né, a REURB, ela entra como condicionante dos TACs, então isso tem sido bastante interessante. O termo de ajustamento de conduta, Isso, né? de ajustamento de conduta. Então, a Lei Federal 13.465, que nós já discutimos, ela atua como principal referencial para regularização. Sabemos que as etapas são enormes, estão aqui. Mas há alguma etapa que vocês queiram dar ênfase, para que prestem bem atenção, porque eu sei que tem que estudar muito essa cartilha para dar continuidade a essa prática. Talvez a primeira, né? Assim, o beabá, assim, o caminho das pedras. O mais importante para quem quer regularizar. Então, o que é? O primeiro passo é a gente identificar qual das duas categorias que encaixa a área a ser regularizada, né? As duas categorias previstas em lei, que seria o REURB REURB específico ou o REURB social, que é o que a gente abordou mais quando elaborou esse trabalho. Então, acho que esse seria um dos primeiros passos, e é fundamental a articulação com todos os atores envolvidos, antes até de a gente começar a pôr a mão na massa, digamos assim, a gente ter uma articulação entre município, cartório, equipe técnica, com os moradores da área top do trabalho. Então, esse seria um processo inicial também. Eu acho que esse entendimento entre todos os atores envolvidos, quando está no começo do trabalho ainda, é muito importante para o bom andamento, não é isso, Luísa? Sim, sim. E a base em que a gente vai trabalhar, a base cartográfica atualizada, é importante, e a partir disso aí mesmo os trabalhos de levantamento de dados, de diagnóstico, de análise, tanto do conjunto quanto dos estudos de até mesmo individuais, né, lote a lote, que aí a equipe, cada um da equipe vai desenvolver de acordo com a sua área, né? Mas eu destacaria a importância da articulação entre todos os atores, né? E a partir disso aí são trabalhos técnicos que são desenvolvidos
E uma sociedade, uma associação ou um grupo, né, de moradores que queiram começar esse trabalho, seria interessante eles estarem monitorados por uma consultoria, né, de arquitetos e urbanistas e advogados, uma equipe mínima para poder ajudar nessa articulação, né, a quem procurar quando eles têm uma área, né? Sim, essencial, né? Esses profissionais, eles são essenciais para a elaboração dos estudos de base, né, para a REURB, o estudo urbanístico, o estudo jurídico, o estudo social, a base cartográfica, né? Então, isso tudo compõe da base para a REURB, a base para o projeto de regularização fundiária, que vai ser, a prefeitura, né, o município vai instaurar um procedimento administrativo. Esses estudos, esses levantamentos, eles vão ser apresentados dentro desse projeto, dentro desse processo, e o município vai, né, sanear, vai fazer todos os procedimentos jurídicos, de notificação, né, até chegarmos à CRF, que é o ponto final ali do município, né, e a partir disso a gente faz o registro em cartório para gerar, então, as matrículas, né, e o registro dos imóveis. Dá para perceber aí nessa história que a gente tem dois protagonistas muito fortes, os arquitetos e urbanistas, com os desenhos urbanistas, com a abordagem territorial, e os advogados, né, na questão cartorial, na questão fundiária. Você tem um arcabouço legal aí, que tem que ter muito domínio e um apoio muito grande da advocacia, muito interessante. E existe algum mecanismo que vocês monitoram? Como é que está? Porque é bem recente, 2017, né, que veio, e na pandemia parece que houve um boom, né, de necessidade das pessoas regularizarem, né? A casa ficou até mais importante dentro do contexto social e nas cidades, né, mais do que ela já era, sempre foi. Como é que é o monitoramento dessa recente lei, da Lei 13.465 de 2017 no Estado? Vocês têm algum número, algum monitoramento? Sim, bom, depois do advento, né, da Lei 13.465, a REURB realmente entrou em foco, né? Assumiu um papel de importância que ela já tinha que ter assumido há muito tempo. Então, a gente teve realmente um boom de projetos e um aumento, né, um crescente aí dos imóveis regularizados. Como exemplo, eu trago um levantamento que foi feito pelo CORE, recentemente, o CORE, que é o Colégio dos Registradores de Imóveis de Minas Gerais. Eles fizeram um levantamento dos registros de imóveis por REURB no estado de Minas Gerais, e concluíram que desde 2020, entre 2020 e 2022, foram regularizados mais de 70 mil imóveis em Minas, né? O que é um número fantástico. Nós tivemos aí um pico em 2020, com um pouco mais de 33 mil imóveis regularizados, em 2021, um pouco mais de 19 mil, e em 2022, um pouco mais de 17 mil. Então, a gente pode ver que realmente a REURB está assumindo esse papel de protagonismo, os atores, né, estão entendendo, estão buscando cada vez mais uniformizar entendimentos, né, interpretações, e a gente está conseguindo aplicar a REURB. E registrar a importância da regularização que nós comentávamos aqui, é a questão social, política, jurídica e econômica, mas é a alegria das pessoas, do pertencimento, da casa própria, da casa regularizada, que ninguém vai tomar, não vai cair, porque foi feita análise de risco, né? Então, eu acho que o maior sucesso, a maior alegria para nós é ver a pessoa com a sua moradia digna. É verdade. Nós estamos caminhando para o nosso final, né? Como a Rose falou, né, a regularização fundiária, ela não é apenas uma política social, ela tem uma amplitude maior, né, dentro desse quadro todo da moradia digna. Ela traz muito mais coisas, e eu gostaria de ouvir a palavra final de vocês sobre esses impactos da
da moradia digna, da posse da casa, como que vocês têm sentido isso nesse trabalho e da fundação e como que vocês enxergam isso? Eu acho que um dos pontos foi o que a Rose colocou, né? A questão da autoestima daquele antes posteiro, agora proprietário, né, do imóvel. A autoestima, como muda e como melhora a partir da emissão de um título de propriedade e a segurança jurídica que esse título passa a dar para essas pessoas. E, além disso, é inegável uma valorização do imóvel também, porque, junto com a regularização fundiária, a gente sabe que algumas melhorias precisam ser implantadas, principalmente quando a gente trata da REURB social, né? Então, a gente precisa ter sanado, ou pelo menos ter previsão de sanar questões relacionadas à infraestrutura urbana e à questão de risco, né? Então, tem toda uma melhoria que cerca aí também a regularização fundiária. A regularização fundiária tem algumas condições que precisam ser sanadas, por isso que são feitos inclusive, todos esses estudos, né? Então, tem essa questão também da valorização do patrimônio dos beneficiários. Bom, a REURB ela tem 4 dimensões, né? A dimensão urbanística, jurídica, ambiental e social. Mas eu gosto muito de usar essa expressão, né? Que existe também um efeito psicológico nas pessoas, que vocês falaram, né? Da questão do pertencimento, mas a questão do cidadão se sentir legitimado, dele se sentir parte integrante da cidade. Né? A REURB, ela concretiza também o direito à cidade, não só o direito à moradia digna, mas também o direito de acesso à cidade. Né? Aquelas pessoas que antes se sentiam excluídas, né? Elas agora se sentem parte daquela comunidade, daquela sociedade, parte inclusive dos detentores do capital com a sua propriedade. Né? Então isso as faz sentir legitimadas até mesmo para cobrar o poder público melhorias, cobrar o poder público segurança, se organizar melhor. Né? A gente tem vários estudos que comprovam que em áreas regularizadas a renda per capita aumenta, a violência doméstica diminui, a violência contra a mulher diminui. Então, vários estudos super interessantes. Um estudo que foi realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que levantou que em áreas regularizadas o consumo de eletrodomésticos aumenta. Interessante. Então, a casa é mais confortável, né? As pessoas elas investem na sua casa, né? Investem em benfeitorias e isso é qualidade de vida, né, gente? Então é muito importante, além de tudo o que já se fala tão comumente, né? Hernando de Soto está falando isso há anos, que REURB gera acesso a crédito, que o crédito ajuda a fomentar negócio, ajuda a aumentar a renda, né? Eu acho que tudo isso faz parte, né, dessa cidadania que a REURB traz. E de uma forma geral diminui o risco, né? Uma vez que quando você regulariza, você tira do risco, né? Nós não podemos regularizar uma área que não pode ser ocupada, uma área ambiental, uma área frágil, fragilizada, uma encosta, uma zona de alagamento. Então a pessoa, quando está regularizada, ela sabe que ela tem mais proteção. Exato. Ela está num lugar mais protegido, né? E com as mudanças climáticas a gente tem aí realmente que mapear e cuidar mais dessas áreas de risco e colocar a nossa população numa área digna, né? Sim. Também numa área sem risco e melhor. Nós todos prefeitos. Todos mostrar para todos. Tem sites, pessoal, e se apropriem desse conhecimento aí. Exatamente. A gente poderia ficar conversando aqui muito tempo, né? Mas nós temos um tempo, um time aqui, né? Nosso podcast, nosso episódio está chegando ao final e a gente gostaria de agradecer imensamente as nossas convidadas da Fundação Israel Pinheiro, né? A Fabiana, arquiteta e urbanista, e a Luísa, a advogada, que se envolveram na feitura dessa cartilha, que realmente é um orgulho e é uma joia aqui do CAU, a gente sempre fala nela, ela é um sucesso de parceria, como um exemplo do sucesso do nosso edital. O nosso edital tem um valor limitado, porque é dentro da nossa receita, da instituição, mas ele é um fomentador. A gente gasta em torno de 3 a 5% da nossa receita
para mostrar para a sociedade, para a classe dos nossos profissionais que é possível dar escala a esse trabalho, porque isso aqui está pronto. Isso aqui está pronto para fazer em todas as cidades da região metropolitana, não só em 5, e também fazer em todos os 853 municípios de Minas Gerais, que é a nossa jurisdição, né, gente, aqui do CAU-MG, mas que também pode ser levado como uma boa prática para todos os CAUs dos outros estados, e aí a gente poder dar escala à Lei 3.465 e a 11.888 com sucesso, que é o que a gente quer, ver todo mundo numa casa saudável, com direito à cidade. Muito obrigado às nossas convidadas, à nossa coordenadora Rose Guedes, e aqui a gente chegou ao fim de mais um episódio, né, dos nossos diálogos. A versão digital dessa cartilha, Regularização Fundiária, Cidadania e Desenvolvimento, pode ser baixada, né, em PDF, gratuitamente da biblioteca virtual no site do CAU-MG, no menu Comunicação. Tá? Acessem lá o nosso site, baixem a cartilha, também acessem o site da Fundação Israel Pinheiro, que ela também está lá acessível. Não deixe de acompanhar o Conselho e os nossos episódios nas redes sociais para ficar por dentro de todas as ações do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais. Compartilhe esse episódio com amigas, amigos, com quem precisa, com seus funcionários, com seu trabalho, com todo mundo que pode saber e demandar o REURB, demandar uma regularização fundiária, e assim, divulgando conhecimento, vamos ampliando essas atividades e atingindo o nosso objetivo. Né? E o podcast ele vai estar, ele e outros, no ArquiURB em pauta, em caumg.gov.br/ArquiURB. Agradecemos a participação e desejamos a todos uma boa semana. Obrigada.